Você sabe que eu adoro refletir sobre ciência, sobre os acontecimentos, sobre o dia a dia, mas sempre vendo por um outro ângulo. Hoje eu estava falando com um colega nosso, que ele atende clientes no estúdio dele, não só atende na parte de como personal trainer, mas tem toda uma metodologia também na área de shiatsu, de energias e tudo mais. Ele vai saber quem é, não vou citar aqui o nome, né? E a gente estava aqui batendo um papo, contando, né, de um cliente dele que estava com uma monte de dor pelo corpo e nem o médico conseguia diagnosticar o que era. Como ele fez a mentoria de neurocoaching comigo, eu falei assim, bom, olha, quando médico nenhum consegue diagnosticar, provavelmente é uma resposta que está na mente do seu cliente, né? E aí a gente começou a conversar e realmente tem a ver com a mente do cliente. E por quê? Porque está sofrendo uma série de contrariedades no trabalho que o corpo está somatizando, né? Então ele estava comentando comigo, olha, eu acho que então eu vou fazer um trabalho de coaching com ele para prepará-lo para que ele saia do trabalho que ele está, que é isso que está deixando ele mal, né? E eu falei assim, olha, vamos pensar uma outra hipótese, né? Porque tem horas que não adianta a gente ficar fugindo das coisas, né? Tem horas que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Eu falei, que tal você trabalhar com ele, uma forma dele encarar esse trabalho, que é um trabalho lícito, que é um trabalho que ele batalhou muito para estar lá. E aí eu falei para ele, olha, que tal você trabalhar a cabeça desse seu cliente para ele aprender a lidar com esse trabalho, lidar com os problemas, com a pressão, com a insegurança, uma série de outras coisas. Porque se ele gosta desse trabalho, ele vai fugir até quando, né? Porque problemas, eles vão atrás da gente. Enquanto a gente não resolve, eles voltam, até a gente aprender a lidar com eles, né? Ele falou, poxa, não tinha pensado, uma boa ideia, realmente eu vou pensar na possibilidade de como blindar a mente dele e como fazer com que ele olhe esses problemas de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. E eu falei assim, bom, é bem isso mesmo, né? Porque às vezes as pessoas fogem de relacionamentos, fogem de empresas, fogem da vida, passam a vida fugindo, quando elas teriam que entender que isso é uma lição, uma oportunidade que elas têm de lidar com aquele problema, com aquele obstáculo. Uma vez que você lida, olha de frente o problema, o seu medo, as suas limitações, você ultrapassa, é um obstáculo que você tem noção dele e você acaba ultrapassando. E aí nessa conversa a gente falou assim, pô, de repente pode ser uma possibilidade. E aí continuando a nossa conversa, ele estava contando, né, como que ele estava aplicando todos os exercícios que ele aprendeu na mentoria e como isso estava dando certo, né, para ele. Porque ele falou assim, olha, eu idealizei que eu ia bater a meta XYZ, eu pensei nisso, quis isso e já estou realizando, né? Já consegui isso que eu queria. E aí ele falou, pô, é muito legal, né? Aí o meu cliente que estava do meu lado e que ouviu eu traçando essa meta e falando, eu quero isso para mim, falou, nossa, olha que legal, você conseguiu, não é que essa coisa de mentalizar dá certo? Aí eu estava falando para ele, né? Eu sou científica, né, gente? Então, assim, é claro que mentalizar dá certo, né? Mas não é só mentalizar, ele entrou em ação, fez a mentoria, fez todo um estudo, aplicou os exercícios, enfim, tem todo um processo aí. Mas é óbvio que você colocar uma meta na cabeça é a primeira coisa para você falar, bom, para onde eu tô indo, né? A mesma coisa que entrar num carro, ligar e falar, bom, vamos para onde, né? Qualquer lugar, tem que realmente ter uma direção. É claro que quando a gente calibra a mente de uma forma que você olha o futuro com esperança, né, que você consegue imaginar que você vai conseguir entrar nessa jornada, é muito melhor, porque aí você descarrega neurotransmissores que ampliam a tua visão estratégica, você consegue ver quais os caminhos, evitar os obstáculos e coisa e tal. Mas o que eu estava comentando com ele foi a facilidade que as pessoas têm de achar que o caos é normal, que dar tudo errado é normal, quando na realidade, se essas pessoas parassem de pensar no caos, no que tudo que pode dar errado, ou na vida delas que é uma desgraça, né, se fazendo de vítima, de coitadinhas, que não sei o quê, já não atrapalharia, pelo menos, as coisas de darem certo. Então eu observo que tem gente que, além de não ter meta, não ter uma visão de futuro com esperança, ainda acha que o caos é normal. Então, quando consegue que alguma coisa dê certo, elas falam, nossa, que legal, não é que essa coisa de mentalizar dá certo? Nem precisaria mentalizar, gente. Nem precisaria pensar positivo ou ter uma visão com esperança. Bastaria não ter essa visão do caos.
achar que tudo que é errado é que tá certo. Então, a partir do momento que você entende que as coisas têm que fluir com naturalidade, que elas têm que acontecer de uma forma boa, né, sem que seja um drama na sua vida, você consegue traçar um plano e seguir nesse plano, fazer as coisas acontecerem. Então é que eu digo para muita gente, olha só, quantas coisas ruins você pensa? Se você conseguir eliminar essas coisas ruins, as coisas já vão dar certo. É só tirar as pedras, porque não é natural esse pensamento toda hora para baixo. Então, a partir do momento que você... tem gente que fala pra mim, não consigo idealizar, não consigo ter visão de futuro, não consigo traçar metas, para mim as coisas são ruins, é tudo muito difícil. Eu falo, meu amigo, se você pelo menos parar de pensar essas coisas negativas e ruins, já é um começo. Né? Porque esse tipo de pensamento, aí sim ele te paralisa, né? Porque dá medo. É uma pessoa que está toda hora tomando porrada, não quer levar mais uma, ela fica encolhidinha num canto, não se mexe, deixa do jeito que eu tô, né, deixa ver como é que fica, melhor não me mexer tanto. Então, foi isso que eu comentei exatamente com ele. As pessoas escolhem colocar uma tampa de concreto em cima da vida delas, né, tem lá todo um mundo de possibilidades, mas ela fala, não, deixa eu me esconder aqui, tampa a vida, e aí não tem como, né, tá ali com concreto em cima, não tem como se mexer. Então, isso não é natural, isso não é normal, e eu repito, o caos não é normal. Quando você tira essa tampa de concreto da sua vida, você começa a olhar a quantidade de possibilidades que tem, a quantidade de gente querendo te ajudar. Agora, para onde é que você está olhando, né? É igual andar de bicicleta, o cara tá andando de bicicleta, vira para um lado, a bicicletinha vai para lá, vira para lá, a bicicletinha vai para lá. Para onde é que você está olhando, você está conduzindo a sua bicicletinha, entre aspas, a sua vida. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fiz essa reflexão aí com esse meu cliente e agradeço. Você sabe que foi com você que eu conversei, mas eu não vou citar o nome aqui por uma questão de privacidade. Aliás, eu não cito o nome de ninguém. Mesmo você que está lendo aí meu livro, No Brain, No Gain, tá cheio de cases, né, que eu cito lá, de histórias reais, mas estou sempre escondendo o nome real e o nome da empresa também. Então não tem problema. Sua vida, para mim, é de sigilo absoluto, mas eu acho legal compartilhar para as pessoas não acharem que tudo é teoria, né? Aqui é tudo prática, são casos reais.